Facebook, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu estava falando, né, gente? Então, nós vemos que para Jesus não há pecado, né, grande o bastante que Ele não possa perdoar, né? Diz a palavra, somente um pecado Ele não perdoa: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão, né? Esse não tem perdão. Mas todos os outros pecados, Jesus perdoa. Jesus perdoa. É nós que temos que querer. E Ele não obriga também, não. Ele não obriga eu, não obriga você a querer o perdão, não. É se nós querer ser perdoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, gente? Glória a Deus. Novo Mage Meu Segredo. Mage e eu, juntos, é muito mais gostoso. Na Shopee compensa mais. 99. Na Louvado seja o Shopee nome do compensa Senhor mais. Jesus. Toda honra, toda glória a Ele, né, gente? Aleluias, glória a Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos fala, aleluias, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 1, essa palavra nos fala da cura de um coxo, um homem que era aleijado, um homem que estava enfermo. E Deus, aleluias, o curou aquele coxo. Aleluias, glória a Jesus. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando ou pela mão direita, o levantou, e logo aos seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amados irmãos, amigos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que esta mensagem é maravilhosa,
Essa mensagem é linda. Essa mensagem nos faz nessa tarde refletir. Aleluias. O que nós vivemos nos dias atuais? O que nós vivemos nos dias atuais agora, gente? Os homens que se dizem homens de Deus estão vendendo as bênçãos, vendendo as curas, vendendo os milagres de Jesus, vendendo, aleluias, aquilo que Jesus deu de graça. Gente, nós vemos aí, né, Silas Malafaia. Não estava nem querendo citar nome aqui não, mas já como eu entrei nessa mensagem, eu quero citar Silas Malafaia. Olha para você ver, pelo homem parece ser um pastor, pelo homem parece ser um servo de Deus, pelo homem parece ser um apacentador de ovelhas, como ele diz, ter o chamado de ser apacentador de ovelhas. Um homem que só vive em contenda, um homem que só vive falando em contenda, porque a palavra de Deus, né, ela repudia as contendas. O servo de Deus não pode viver em contenda. O servo de Deus não vive em contenda. Você vê que aquele homem vive somente nas contendas. E só fala quando está em frente às ovelhas no púlpito, fala mais de dízimo do que de salvação. Fala mais das ofertas do que na volta de Jesus. Fala mais do dízimo do que do inferno. Por que você diz aí? Você pergunta, por que você diz assim? Que ele fala mais do dízimo do que do inferno? Porque quem falou mais do inferno foi o próprio Jesus. Jesus quer que nós falamos sobre o inferno também, porque quer alertar o povo, quer alertar suas ovelhas sobre o inferno. E Jesus pregou mais do inferno do que do céu, gente. E você vê eles falando mais de salvação, você vê eles falando mais da volta de Jesus. Olha para vocês ver. Tira suas conclusões. Nem eu que estou falando aqui não, a palavra quem fala. Esses homens que estão aí, aleluias, que vivem contenda, que vivem na política, que vivem, aleluias, ao lado de político, até mesmo envolvido com maçonaria. Essa pessoa não é lavada pelo sangue de Jesus. Vocês acham que é? Tira minha dúvida aí no comentário, porque eu tenho dúvidas sobre isso. Se a palavra de Deus repudia tantas contendas, por que eles vivem contenda? Porque eles vivem, aleluia, ao lado de maçom, pessoas que não têm o temor de Deus. Porque maçons não têm o temor de Deus. Maçons, ateus, essas pessoas praticamente não acreditam em Deus. Sendo que a palavra de Deus é o caminho. A palavra de Deus, eles estão usando a palavra de Deus, aleluia, para o seu bem próprio. Não é para a salvação das ovelhas, para a salvação das almas, não. É para o seu bem próprio. Eu estava vendo um vídeo daquele homem hoje. Aquele homem falando tanto, xingando tanto, parece nem ser um pastor, um apacentador de ovelha. Tanto que aquele homem xingava, tanto que aquele homem falava, com ódio no coração, com ira, expondo para fora a ira, as contendas, sendo que Jesus, aleluia, irou. Mas Jesus irou, aleluia, por uma boa causa. Era para uma boa causa. Jesus expulsou do templo aqueles que estavam negociando no templo. Jesus fez eles saírem lá do templo, porque eles estavam fazendo da casa do Senhor negócios. Claudinha, Deus abençoe Claudinha. Ô gente, e vocês podem tirar aí suas próprias conclusões, nem eu que estou dizendo. Eu sei que muitos não gostam que a gente fala. Tem muitos evangélicos que, se a gente falar do Silas Malafaia, é propenso até eles fazer algo com a gente, né?
vocês compartilham. Não só de Silas Malafaia, mas de outras pessoas, de outros que estão aí em frente, né? Os púlpitos. Eles não gostam que você fale. Eu não estou aqui julgando ninguém não, que quem julga é a palavra. É a palavra de Deus quem julga. Olha para você ver. Aleluias. E ele vindo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Aquele coxo pediu a Pedro e a João, porque nós vemos que a palavra nos fala que esse coxo era aleijado Deus do ventre de sua mãe. E eles levavam aquele coxo todos os dias à porta do templo, porque no templo entra muita gente, sai muita gente. Ele ficava ali pedindo esmola à porta do templo. E todos que entravam, ele pedia uma esmola. Só, meus amados, que ele não sabia que ele ia passar dois homens que tinham recebido de Jesus, aleluias, o poder. Jesus tinha dado para eles o poder. Jesus disse, aleluia, aquele que tiver, aleluia, a fé, aquele que crê, fará mais milagre do que eu fiz. Jesus disse, vai, cura os enfermos, expulsa os demônios, de graça receber, de graça vos dar. Meus amados, Pedro e João estavam, aleluias, recebendo, cumprindo a ordem de Jesus, a ordem que eles tinham recebido, porque Jesus já tinha dado para eles a ordem: vá, aleluias, cura os enfermos, expulse os demônios, de graça recebeis e de graça vos dá. E nós vemos, aleluias, que aquele coxo não esperava, nem imaginava que entraria naquele templo dois homens que tinham recebido essa ordem de Jesus. Aleluias, glória a Deus. O templo chamado Formosa. Louvado seja Deus. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles. Meus amados, aquele homem, a palavra nos fala que ele não olhava, ele pedia esmola, não olhava, porque com certeza tinha vergonha. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas nas ruas, pessoas sofrendo, pedindo esmola, não tem, aleluias, mesmo o que comer, não tem mesmo o que beber, não tem mesmo, aleluia, onde morar. E essas pessoas têm vergonha de estar na rua pedindo a esmola. Meus amados, mas é melhor pedir do que furtar. É melhor você ganhar um não, aleluia, pedindo, do que você, aleluia, ir para a prisão roubando. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele coxo pediu a esmola para Pedro e João e nem olhou para eles. Com certeza aquele homem já tinha escutado tanto não na sua vida, tanto não que ele escutava. Talvez ele esperava um não, talvez ele esperava que ele dissesse: não temos. Ou muitas das vezes até mesmo a falta de respeito e educação. Com certeza aquele homem já tinha enfrentado tudo isso, porque muitas pessoas que estão na rua sofrendo, pedindo esmola, são julgadas, são condenadas, muitas vezes são mortas, aleluia, por ser mendigos, por pedir esmolas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não julga. Jesus não veio para julgar os mendigos. Jesus não veio para condenar, aleluia. Jesus veio para dar a vida, e a vida com abundância, com vida com bonância. E aquele homem, olhando para Pedro e João, louvado seja o nome do Senhor, ele esperava e recebeu um não, ou talvez uma esmola, talvez algo que naquele dia fosse muito valioso financeiramente para ele, mas ele, aleluia, não esperava receber algo tão valioso que nenhum dinheiro poderia pagar. Aleluia, glória a Jesus. Nenhum dinheiro do mundo inteiro poderia pagar o que aquele homem iria receber naquela hora. E
a palavra nos fala, louvado seja Deus. Olha para nós e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Aquele homem esperava receber uma esmola, alguma coisa de Pedro e João. Aleluia, glória a Jesus. Será que hoje eles estão fazendo isso? Muitos que estão em frente aos púlpitos estão consagrando as suas vidas para fazer como Pedro e João fez. Ou talvez nós mesmos, não vamos julgar ninguém, vamos olhar para nós mesmos. Quero olhar para mim mesmo. Será que eu estou fazendo isso para chegar aqui como Pedro e João disse? Esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata. Pedro disse para aquele homem: aleluia, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e andas. Aleluia. Maravilhas, glória a Jesus. Que linda mensagem, né, meus amados? Que linda mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E a tomando ou pela mão direita, o levantou e logo seus pés tornozelos se firmaram. Aleluia, a confiança que aqueles homens tinham, que Jesus iria ouvir, que Jesus iria oferecer a cura àquele coxo, era muito grande. A fé de Pedro e João era imensurável. E eles, pegando aquele homem pela mão direita, colocando ele de pé. E logo os tornozelos daquele homem, os seus pés começaram a se endireitar. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com ele no templo, com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Oh, glória a Jesus, que maravilha! Luan Gonçalves diz: eu gosto de você. Obrigado, Luan, Deus abençoe. Aleluias. Saltando e louvando a Deus, aquele homem saltava de alegria. Ele não esperava receber algo tão grande, algo imensurável, algo incomparável. Ele viu ali, aleluias, nunca mais a possibilidade de pedir esmola, porque ali estava curado. Ali ele poderia trabalhar, ele poderia ali adquirir, aleluias, as suas coisas, o seu alimento, através do trabalho, mas não mais das esmolas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem viu a possibilidade, naquele momento, de nunca mais ir para a porta do templo, ser humilhado, pedindo esmola, muitas das vezes sendo xingado, muitas das vezes bofeteado, porque muitas das vezes as pessoas até batem. E aquele homem, aleluias, saltou de alegria. Aquele homem acompanhou eles templo adentro, gritando de alegria, saltando e glorificando e louvando o nome do Criador. Que maravilhas! Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra nos fala que eles ficaram maravilhados. O povo começou a ficar, aleluias, aleluias, inquieto no templo. Louvado seja o nome do Senhor. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conhecia-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceram. O povo ficou admirado. O povo dentro do templo começou a ficar apavorado e dizer: o que aconteceu com este homem? Este homem há muitos e muitos anos estava à porta do templo a pedir esmola, e agora este homem está saltando, está curado. O que aconteceu? Eles
Eles viram, aleluias, Pedro e a João. Aleluias, aquele homem estava com Pedro e a João ali, glorificando, cantando louvores ao nome do Criador. Glória a Jesus. E apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para juntos deles, no alpendre, chamando de Salomão. Aleluia, no alpendre, aleluias, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilato, e tendo ele determinado que fosse solto. Mas vos negaste, o santo é o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Esta mensagem é muito comprida, gente. Nós vemos que Pedro e João já começou a falar com aquele povo. Quem fez este milagre foi aquele que vocês entregou para ser crucificado. Aquele que vocês negou ele lá no dia que eles estavam sendo chocoteados, que eles estavam, aleluias, condenando a ele. Vocês não deram apoio para ele. Vocês gritaram: crucificam e solte um ladrão, Barrabás. Este é quem fez o milagre. Não foi Pedro nem a João, não foi nós, mas ele fez o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Este é aqueles que vocês disseram naquele dia: crucifique e solte Barrabás. Vocês quiseram mais Barrabás, um homicida, do que um homem santo. Jesus, este faz milagre, este cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra é maravilhosa. Eu deixei ela nessa tarde. Pense numa coisa, meus amados. Pense numa coisa. Aleluia. Às vezes você olha para você vê tanta dificuldade. Como eu falei aqui no começo aqui, dessa palavra, né? E as pessoas acham impossível. As pessoas muitas das vezes acham impossível. Mas para Deus não há nada impossível. Deus curou aquele homem que deu do ventre de sua mãe, era coxo, era um homem aleijado. E se você ter fé, você receberá o teu milagre nessa tarde também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa mensagem. Quero estar terminando aqui, né, gente? À tarde, à noite, nós vamos voltar, se Deus assim nos permitir. Vamos voltar à tarde para nós estarmos falando mais da palavra de Deus. Precisamente à noite, né? À noite, às 7, às 8, nós não sabemos a hora que nós entramos, né? Mas se que der, nós vamos entrar aqui, no nome de Jesus, né? Se Ele permitir, nós vamos entrar aqui à noite, para nós estar, né, falando da palavra de Deus também, mais e mais e mais, né? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, né? Sei que muitos, né, não gostam, muitos não querem ouvir a palavra de Deus, mas não adianta. Mesmo não querendo, vai ter que ouvir, porque essa palavra vai chegar a todos os ouvidos. Aquele que não poder escutar, ouvir, vai poder ler essa palavra. Aqueles que não enxergar, vai ter ela, aleluias, para você ler, aleluia, apalpando. Mas essa palavra vai ter que chegar, não adianta. Eu deixo essa mensagem para você nessa tarde. Que Deus abençoe você, sua vida. A minha irmã que curtiu demais aqui, minha irmã, né? Que maravilhas. Que Deus abençoe, minha irmã, né?
já passou pelo nome dela aqui, gente. Não esqueçam muito, viu? Mas ela curtiu muito. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe todos vocês aqui da plataforma do Kauai, que curtiu também. Plataforma do Facebook. Estamos nas 3 plataformas e do TikTok, viu? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, né? Em nome de Jesus. Voltaremos à tarde, assim se Deus nos permitir. Fique com Deus, a paz do Senhor. Uma ótima, abençoada tarde para nós, né? Eu quero deixar o último louvor dessa tarde para nós estarmos meditando, né? Para nós estar encerrando também a nossa missão. Meus amados, fica com este louvor. Voltaremos à noite, assim se Deus nos permitir, tá bom? Era uma oliveira do ramo quebrado e o zambujeiro ali foi enxertado. É a Valdenice Soares, né? Valdenice, é minha irmã Valdenice. Obrigado, minha irmã Valdenice, curtiu muito aí, ó. Obrigado, minha irmã. Deus retribui você em dobro, tá? Deus dê para você em dobro pelas suas curtidas, né? Você republicou também. Gratidão, gente. Muito obrigado. Francisca Gomes. Que Deus abençoe cada um nessa tarde, viu, gente? Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Voltaremos mais tarde. Assim, se Deus nos permite. Através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. E um belo dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração.
frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.